Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito interessante que as cartas de São João foram escritas no tempo da perseguição. Não apenas o Apocalipse, que João escreveu em Patmos, que era uma ilha praticamente de cobre, cheia de cobre, e onde os romanos faziam extração de cobre, e é uma coisa muito dura. Os que eram enviados para Patmos eram como que enviados para um campo de concentração, enviados para trabalhos forçados, onde aquelas pessoas já se sabiam, iam morrer naquele trabalho, porque o cobre vai acabando com a pessoa. O próprio João diz que ele escreveu, e foi escrevendo aos poucos e enviando para os demais cristãos que estavam sofrendo a perseguição de Domiciano, que foi a mais dura de todas elas. A gente pensa sempre em Nero, né? A perseguição de Nero foi até pequena em comparação à perseguição cruel de Domiciano. Foi aí, nesse tempo, até João se chama o vosso companheiro na tribulação. Foi escrito em Patmos durante a perseguição, mas também as cartas, essa primeira carta que foi a primeira leitura de hoje, foi escrita durante o tempo da perseguição. Os biblistas chegam a dizer que o próprio Evangelho de São João foi escrito durante a perseguição. Daí a gente começa a entender por que é que São João escreve, especialmente a sua primeira carta, deste jeito. Porque diante da perseguição, eles eram presos, eles eram mortos, eles eram martirizados, eles eram obrigados a negar Jesus, a negar o nome de Jesus, a negar a própria fé, se não iam para as prisões, se não iam para a morte. A fé de muitos começou a abalar-se. Se não a fé, eles continuavam acreditando, mas não aguentavam a pressão. E havia aqueles que negavam. E aqueles que negavam, claro, mal de muitos, mal de ninguém, infelizmente, faziam com que os outros, que estavam perseverantes, que estavam aguentando, também eles negassem. E até muitas vezes os que queriam que os outros negassem faziam de maneira assim muito insinuosa, mostrando que Jesus foi um grande homem, um grande profeta, mas começavam a negar a divindade de Jesus, que Jesus fosse Deus, que Jesus realmente era o Filho do Pai. Para quê? Para que justamente a pessoa não tivesse grande problema de consciência. Eles não estavam negando ao Deus que se fez homem, não, eles estavam negando a Jesus, negando aquela doutrina diante do imperador, diante dos que eram enviados pelo governador, para não irem para a prisão, para não verem suas famílias irem para a prisão, para não sofrerem o martírio. Foi por isso que São João, com muita tenacidade, escreveu aquelas 3 cartas, especialmente essa primeira carta de São João. E você percebeu pela leitura como ele insiste no permanecei nele, permanecei firmes nele, permanecei firmes na doutrina que ouvistes, permaneça dentro de vós o que ouvistes desde o princípio. Se é que o ouvistes desde o princípio. E São João acrescenta logo em seguida, que é o versículo 26, escrevo isto a respeito dos que
procuram desencaminhar-vos. Escrevo isto a respeito daqueles que procuram desencaminhar-vos. Meus irmãos, não é verdade que hoje nós já estamos vivendo uma perseguição não aberta, mas uma perseguição que está solapando as bases da nossa fé e do nosso cristianismo? Lá naqueles tempos era uma coisa aberta, era para negar Jesus. Hoje não se está fazendo desse jeito. Iremos chegar, quando vier o anticristo, chegaremos a isso. Mas o próprio anticristo, com todos os meios que ele tem, usando do próprio mundo, a própria tentação, usando deste mundo. Quando falamos de mundo, não é a terra. Mas vocês sabem o que quer dizer mundo, esse mundão. No grego é eon. Para eles a terra e o universo é cosmos. Essa beleza que é a natureza criada por Deus. Mas quando falam desse mundo mau, desse mundo contra Deus, o termo que o grego usa é eon. No português fica uma palavra só, então a gente se confunde. A tentação usa desse eon, desse mundo, para ir solapando a nossa fé, os nossos costumes, a nossa moral. Tudo vai se tornando normal, está tudo correto. O homossexualismo é correto, e o casal se separar é correto, a sexualidade antes, o uso da sexualidade, né, antes do casamento, as relações sexuais antes do casamento é normal, e assim mesmo, e até mesmo, às vezes, namorado, noivo, já vem dormir na casa da própria namorada, na casa do próprio namorado, na cara dos pais, diante dos pais. E muitas vezes os pais aceitam isso livremente, ou se não aceitam, acabam sendo obrigados a aguentar isso. E tantas outras coisas que nós conhecemos, essa corrupção que vai pegando como se fosse uma peste, porque a peste vai passando, né? Uma epidemia. Nós estamos sendo solapados na nossa fé. Mas, meus irmãos, assim como João, o apóstolo São João, quis firmar um pequeno resto daqueles que aguentavam tudo. E além disso, além desse pequeno resto capaz de aguentar tudo até o martírio, eles conquistarem também um outro resto. Deixa eu explicar para você entender melhor este resto. Vocês conhecem o livro de Ruth? Ruth ia recatar na plantação de centeio. É como o trigo, em que vinham os ceifadores ceifando e fazendo os maços, mas sempre sobrava para trás ainda espigas e espigas de centeio. Então os mais pobres vinham atrás recatando, e com isso eles se alimentavam, porque os ceifadores não iam voltar para pegar aquilo que ficou para trás. A minha mãe viveu isso, na pobreza dela, porque eles foram morar na roça. Papai era pedreiro, havia uma grande plantação de batata, e na hora de tirar a batata, naquele tempo não havia máquinas para tirar, era na enxada, sobrava batatinhas ali no chão, mas também alguma batata era pega pela enxada, então comercialmente não servia, e os pobres, e a minha mãe entre eles, vinha recatar as batatas, e daí fazia-se de tudo com a batata, né? Desde a sopa de batata, que é muito bom, todos os outros tipos de pratos com batata. Era recata. Da mesma forma,
além daquele pequeno resto firme, existe gente que ficou para trás. Quem sabe até meio abalada na fé, até quem sabe gente da nossa família, da nossa casa, que está ainda naquela, mas eles têm todas as possibilidades e nós cremos e queremos que eles sejam resgatados, ou deixe dizer então, que eles sejam recatados, catados de novo, ou catados pela primeira vez. É preciso, como fez o apóstolo São João, termos grande zelo em nós, que pela graça de Deus somos e queremos ser cada vez mais firmes na fé, e é preciso que sejamos firmes na fé, que não nos deixemos levar por esse éon que está nos arrastando para tudo aquilo que é errado, como se fosse o normal, como se fosse o comum, porque todo mundo faz, agora está na moda fazer assim, então a gente faz. Nós que queremos lutar para ser firmes, devemos lutar também para recatar esses que nós podemos recatar. Por quê? Porque já estamos em tempos de perseguição. Até justamente o finalzinho da leitura de hoje diz assim: então agora, filhinhos, permanecei nele. Se você fosse contar tantas vezes que nesse trechinho tem permanecer, então, se você tiver essa curiosidade, você vai ver a insistência de João em permanecer. Filhinhos, permanecei nele, em Jesus, assim poderemos ter plena confiança quando ele se manifestar. E esse se manifestar é quando Jesus vier, revelando-se em toda a sua divindade, a sua grandeza, o seu poder. Quando ele se manifestar, e não seremos vergonhosamente afastados dele quando da sua vinda. Nós não queremos ser vergonhosamente afastados dele quando ele vier na sua vinda, e não queremos que os nossos, que aqueles que nós amamos, até aqueles que de certa maneira nós perdemos porque nos foram roubados. Quantos pais foram roubados nos seus filhos? Roubaram os nossos filhos. O mundo, esse éon, roubou os nossos filhos. Quanta esposa, quanta família teve o pai de família, o marido roubado dessa família, e talvez ele acabou deixando a casa, deixando a família. Mas também o que é uma tristeza, quanta família, quanto esposo acabaram sendo roubados na sua esposa, na sua mãe. Foi a mãe, foi a esposa que abandonou o lar. Nós estamos sendo roubados nas pessoas que nós mais amamos, nos nossos grupos, nos nossos movimentos, nas nossas comunidades. Nós estamos sendo roubados por aquele que é o ladrão. Mas nós não queremos que esses que foram roubados, como diz aqui a palavra, sejam vergonhosamente afastados dele, de Jesus, quando ele vier na sua segunda vinda. Você está me entendendo? Eu não estou menosprezando. A gente ouviu a leitura. Você percebeu tudo isto na hora que a leitura foi feita? Não percebeu? É por isso que nós temos que nos aprofundar na palavra. Claro, eu como padre, e ainda mais como padre já com 42 anos de padre, tenho mais do que obrigação de fazer isso, mas eu comecei lá no começo. Eu me lembro que eu era menino, nós já estudávamos o que nós chamávamos de história bíblica, depois o evangelho, depois os outros cursos de teologia. Talvez você não precise fazer cursos de teologia, se puder, melhor ainda, mas que nós devemos, meus irmãos, realmente devorar a palavra de Deus, mastigá-la e mastigá-la bem, engoli-la, digerir a palavra de Deus, assimilar a palavra de Deus. Interessante, não é só com estudos, é de tanto a gente manejar a palavra de Deus, é de tanto a gente ruminar a palavra de Deus. Porque você, por exemplo, come,
Depois que você comeu, você não comanda mais. Ou alguém fica comandando como é que acontece no estômago e como é que depois o estômago manda para frente para ser assimilado. Você fica pensando nisso e fica comandando. Nós já não temos mais força de comando, não é verdade? E graças a Deus que não temos. Imagina eu estar agora celebrando a missa, né? E comandando o café com leite que eu tomei bem de manhã cedo, eram 6 horas da manhã. É a mesma coisa com a palavra de Deus. A gente toma, a gente engole, mas daí para frente, a palavra faz o seu curso dentro do nosso organismo espiritual. Como nós temos um organismo biológico, nós temos um organismo espiritual. Nós precisamos, para como São Basílio e São Gregório, nos aprofundarmos na palavra e assim nos aprofundarmos verdadeiramente na vida cristã. E daí vem justamente o evangelho do dia de hoje. Onde vem João, agora é João o Batista, que cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, era realmente um grande pregador. Porque às vezes nós tomamos que João evangelista, pelo fato de falar muito do amor, né? Ele era aquele bonzinho. Não, não era não. É só ver o que João e o seu irmão queriam fazer com aquela cidade. Tiago e João queriam já pediram, né, que Deus derramasse fogo do céu sobre aquela cidade, porque não queriam recebê-lo. E levaram um enorme pito de Jesus. João era também assim, firme, mudou-se muito, mas para ser alguém que viveu na perseguição, na pior perseguição, pelo fato dele clandestinamente escrever, e deixe eu usar essa palavra, traficar a palavra de Deus, as suas cartas, o seu evangelho, o seu apocalipse, era um tráfico realmente que ele fazia da palavra de Deus. Pessoas escondidamente iam levando aqueles rolinhos, porque naquele tempo os livros eram rolos, né? Aqueles rolinhos das partes, das cartas do Apocalipse, do Evangelho, para os cristãos que precisavam ser fortalecidos na sua fé. João Evangelista também era forte, era firme, e João Batista, você sabe que era. E ele era tão firme e conquistou tanta gente que chegaram a pensar que ele era o Messias. E daí foram perguntar a ele se ele era o Messias. E é claro que João respondeu com toda clareza: eu não sou o Messias, mas eu sou a voz daquele que grita no deserto: aplainai o caminho do Senhor, isto é, preparai o caminho do Senhor. Meus irmãos, nós, para garantirmos a nossa permanência na fé, como disse João Evangelista, nós permanecermos nele e não sermos vergonhosamente afastados dele quando da sua vinda. Para que isso aconteça, nós precisamos ser firmes como João o Batista e levarmos justamente com o ardor dele, com o fogo dele, o evangelho, o anúncio, a preparação da vinda de Jesus para os nossos e para esses que estão correndo o risco de se perderem quando da vinda dele. Certamente não será ficar pregando simplesmente a vinda de Jesus. Não, é pregar Jesus, é pregar o evangelho, é pregar a conversão. Você sabe que na nossa casa é o mais difícil. Você vai usar de todos os meios, talvez você vai usar de um meio que parece estranho, não a boca, mas os joelhos. Porque talvez falar mais na cabeça das pessoas só vai fazer com que elas rejeitem mais.
mas elas não vão poder rejeitar os seus joelhos dobrados no chão, rezando, 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 insistindo, insistindo, e principalmente sendo firme, permanecendo nele, para que pela sua permanência, pelo seu exemplo, pela sua oração, daí o coração deles se abra e a graça de Deus entre, porque saiba, a graça de Deus está aí como que nos ares, querendo atingir esses nossos que estão correndo um risco enorme de se perderem. Repito, porque essa frase ela é muito forte. Assim poderemos ter plena confiança quando Ele se manifestar, e eles não serão vergonhosamente afastados dele quando da sua vinda. Então, para isso, nós precisamos ser como João Batista. Desculpe, eu sei que é uma coisa ousada, é preciso chegar ao ponto de, assim como eles confundiram João Batista com o Messias, eles disseram: você é o Messias? De tanta força que ele tinha na pregação e de tanta gente que ele conquistava, que eles pensaram: ele é o Messias? Eles deviam dizer: não, eu não sou, eu estou apenas preparando os caminhos dele. Que as pessoas vejam tanto Jesus em você, que as pessoas vejam tanto a força do Espírito Santo, a coragem do Espírito Santo, a ousadia do Espírito Santo, que venham perguntar a você: mas afinal das contas, quem você é? Você vai dizer: eu sou simplesmente alguém que está preparando os caminhos do Senhor, porque eu quero e preciso garantir a minha salvação, porque eu quero e preciso garantir a salvação dos meus. E é preciso que nós digamos: amém, assim seja, amém, assim seja, amém, assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.